pessoal, eu sou a Alexia Assef, sou professora aqui do curso de enfermagem da Faculdade Vidal e hoje a gente vai apresentar o nosso primeiro bloco, né, do podcast Pod Vidal Mais Saúde, né? E vamos falar um pouquinho sobre o tema do mês, né, as campanhas de promoção à saúde, que nesse mês de março nós vamos focar no Março Azul Marinho, né, que temos como objetivo a prevenção e a conscientização sobre o câncer coloretal. Isso faz parte de um projeto de extensão, né, do curso de enfermagem, juntamente com os alunos, né, do curso, onde a gente vai trazer nos podcasts, né, essas informações sobre saúde para vocês. E a gente tem a honra hoje de contar com o doutor Antônio Carlos, que vai falar um pouquinho para a gente sobre esse tipo de câncer, e com os alunos que fazem parte desse projeto de extensão, que vão se apresentar para vocês. Então, podem se apresentar, gente. Olá, meu nome é Maria Rosângela. Eu sou graduanda no curso de enfermagem do terceiro período. Sim, o objetivo do nosso podcast é fornecer informações úteis de conscientização e de prevenção ao câncer do colo retal. Oi, gente, meu nome é Cauã, eu também sou aluno do terceiro período do curso de enfermagem. E se você gosta e quer saber mais um pouco sobre o tema, né, que é o câncer de colo retal, fica aqui com a gente que nós vamos esclarecer as suas dúvidas. Então, agora eu gostaria que o doutor Antônio Carlos falasse um pouquinho para a gente, né, sobre a formação dele como profissional de saúde. Boa tarde a todos, boa tarde à professora Alexia, agradecer aqui à Faculdade Vidal pelo convite, parabenizar aí os graduandos da enfermagem, essa importante área do conhecimento da saúde que tem tanto a contribuir à saúde pública. Eu sou médico, cirurgião geral por formação, com 35 anos de batente nas grandes emergências do Ceará, Hospital IJF, Hospital HGF e Hospital César Carlos. E concomitante a isso também, sem abandonar a minha terra amada e querida, que é o Limoeiro do Norte. Então, tenho essa grande atividade, além de militar também na área diagnóstica de endoscopia digestiva, né, e tratar muito dessas questões do tema em questão hoje, do mês, e fazer parte das sociedades principais que estão promovendo o tema, que é a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, a Sociedade Brasileira de Coloproctologia e a Sociedade Brasileira de Gastroenterologia, que elas três são o carro-chefe do tema desse mês do Março Azul Marinho. Ótimo, obrigada, doutor. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente o que é o câncer coloretal. Pois não, o câncer é uma doença, né, tratada pelo ramo da medicina chamada oncologia. E a oncologia, o estudo dos tumores, ele tem tudo a ver com a multidisciplinaridade. Por exemplo, o biólogo, o nutrólogo, o enfermeiro, o médico. Então, é uma ciência que pode transitar e necessita passar por todas essas multidisciplinaridades para poder atingir o objetivo. O câncer do colo, o CCR, como é chamado, é o câncer coloretal. É aquele câncer que é um tumor, vamos falar a linguagem bem clara para que o objetivo é a população em geral, a acadêmica também, mas em geral. Então, geralmente é um tumor do aparelho digestivo baixo, que a gente chama, do intestino grosso. Vocês são alunos da enfermagem, não sei se ainda se lembram da anatomia. A anatomia do aparelho digestivo tem um local lá que chama ângulo de trás. A partir do ângulo de trás, tudo é baixo no trato digestivo. Mas, para o câncer coloretal, nós vamos considerar aquele câncer que acomete do reto até o cérebro, né, que é todo o trajeto do aparelho digestivo do intestino grosso. Esse é o objetivo dessa temática do Março Azul. Ou seja, vai do seco, do segmento ascendente, colo transverso, colo descendente, sigmoide e reto. Então, o câncer que surge
nessa área chamada de câncer coloretal. Pronto. Acho que os meninos têm algumas perguntas, né, para fazer, algumas dúvidas para tirar. E aí, se não foi claro, também pode perguntar, porque a gente tem que seguir um pouco a anatomia e o órgão para poder a população que estiver, né, nos ouvindo entender. Né? Doutor, eu queria saber quais são as pessoas as mais acometidas dessa patologia? É assim, vamos falar de epidemiologia, né? Que isso na ciência médica, né, da saúde a gente chama de epidemiologia. Epidemiologia de qualquer doença. Vamos fazer aqui um breve comentário sobre a epidemiologia do câncer coloretal. Então, o câncer coloretal, ele é uma doença que atinge, basicamente, quase em igual proporção, homens e mulheres, com uma menor incidência, muito ligeiramente menor nas mulheres, mas é muito parecido no homem e na mulher, e que ela atinge, tem fatores de risco, né, que a gente está exposto, que a gente pode chamar dos fatores de risco preveníveis e os não preveníveis. Por exemplo, ele tem muito a ver com a idade. Todo câncer, de uma maneira geral, tem a ver com a idade. O câncer, geralmente, não é que o câncer não tem doença jovem, nós chamamos até crianças com câncer, né? Mas o câncer, de uma maneira geral, ele é uma doença da sexta idade, quinta e sexta idade. E também não é diferente para o câncer do aparelho digestivo, né? Ele atinge mais pessoas com certos hábitos, né? Aí é muito importante, entra, como eu falei, vários fatores. Por exemplo, entra conhecimentos de nutrição, né? Porque envolve dieta. Então, por exemplo, o câncer do colo retal, ele tem a ver com a doença do século hoje, que é a obesidade, né? A obesidade, ela aumenta a taxa de todos os cânceres, de uma maneira geral. Ela tem a ver com o diabetes mellitus tipo 2, certo? Que também tem a ver com o aumento da obesidade, e tem a ver com alimentação, com seus hábitos alimentares, principalmente a ingesta de gorduras em alto grau e a ingesta de proteínas animais, principalmente a carne vermelha. É interessante, doutor, deixar claro então para a população que muita gente acha que esse tipo de câncer é mais incidente em homens apenas, né? Então é muito importante ressaltar que mulheres está ali pertinho, né? Bem pertinho, é quase igual. Os trabalhos, eles mostram assim, eles têm observado uma certa diminuição nas mulheres, porque se acha que a mulher se cuida mais do que o homem na mesma faixa etária, certo? Mas é praticamente igual entre homens e mulheres, tá certo? Então, esses fatores de risco são os fatores que a gente chama de prevenir. A idade você não pode prevenir, porque você vai ficando velho, você tem que... Ou morre antes, né? Porque tem um ditado popular que quem não morre novo, de velho não escapa, né? Então, assim, se você não morreu novo, você vai ficar velho. E se vai ficar velho, vai se expor a esses fatores. Mas tem os fatores preveníveis, né? Você pode e deve combater a obesidade, você pode e deve combater o diabetes, né? Fazer os fatores que não levam a você a ser diabético, e você pode e deve procurar ter uma alimentação saudável. Como eu falei, que envolve várias disciplinas, por exemplo, nutrição, né? Eu trabalhei no começo da minha vida numa empresa e eu já mexi com muita coisa. Quando a gente está assim com os cabelos brancos, a gente vai aproveitando muita coisa para o conteúdo do que você tem na vida, leva Sim. junto, né? E interessante, eu estava fui dar uma lida para vir para cá, porque lógico que a gente lida todo dia, mas é bom ver algumas coisas. E aí eu estava vendo que o setor de nutrição hoje indica, por exemplo, que nós não devemos comer mais do que 50 gramas de carne diária, de carne vermelha. Uma dieta acima de 50 gramas de carne vermelha diária, ela aumenta em 24% a chance de você ter um câncer coloretal. Então, mostra aí o conhecimento de uma disciplina que pode fazer você estar mudando a incidência de você ter aquela patologia. E aí eu me lembrei da empresa que eu trabalhava, porque num certo período eu fui chefe da cozinha.
e a nutricionista me passava um cardápio quando nós íamos, mas isso faz 30 anos, entendeu? Estou colocando assim para você ver como as coisas evoluem. E a nutricionista da época me dizia que eu tinha que oferecer aos meus peões, os trabalhadores, 200 gramas de carne vermelha por dia. Era para eles aguentarem trabalhar, né, no pesado, resistir e tal. Mas você vê como era uma alta incidência, né, de carne, de fibra de carne vermelha na dieta desses trabalhadores. E hoje nós também temos um grande consumo de carne vermelha no país. Sim. Né? Extremamente importante, né? Esses hábitos alimentares influenciando, né? Até o avanço da medicina, né? As pessoas hoje estão chegando, né, em idades mais avançadas por causa desse avanço da medicina, né? E aí acarreta, então, o aumento da idade, maior predisposição, né, para esse tipo de câncer. Sem também. Dúvida. E depois aquela dieta que a gente chama não só de prevenção, mas de promoção da saúde, que é a dieta rica em fibra, dieta rica em vegetais, dieta rica em folhas verdes, dieta rica em fibras e em cereais, né? Então, nós aqui do Nordeste, nós sofremos muito porque o nordestino, de uma maneira geral, na sua evolução cultural da civilização do Nordeste, que foi o ciclo do boi, da carne do boi e de consumir pouca fibra vegetal. Nós todos temos hábitos, é difícil um nordestino raiz, assim como o doutor Antônio Carlos, gostar de comer folha, né? Como dizia nosso saudoso Ariano Suassuna. Quem comia mais folha na fazenda de meu pai só durava 26 anos, o mais velho que durou foi os cavalos de papai, né? Então, assim, são coisas só para quebrar aqui esse momento de tensão, principalmente com os graduandos aqui. Então, assim, mas nós nordestinos temos essa deficiência. A gente tem que, por educação cultural, né? Cultural, começar nas escolas, a nível ainda lá de primário, né? Tentar ensinar as crianças a saborear as frutas, as verduras, porque elas são fatores de prevenção e de promoção da saúde do aparelho digestivo. Está muito envolvido com algum dos sintomas, daqui a pouco nós vamos passar pelos sintomas, essa questão da ingesta da dieta rica em fibras e vegetais. Ótimo. A questão que o senhor falou sobre a incidência entre homens e mulheres era justamente uma das nossas dúvidas, porque acreditavam-se, né, que os homens eram os mais acometidos por essa doença, mas já que foi esclarecido, vamos partir. Quais são os principais sintomas dos portadores de câncer de colo retal? Assim, os sintomas vão depender do estádio da doença, né? Qual o objetivo da campanha? O objetivo da campanha é que nós diagnostiquemos cada vez mais o câncer coloretal em sua fase precoce, sem sintomas. Porque eu aí vou falar da minha experiência aqui rapidamente para vocês. E é um dado da literatura hoje ainda do Instituto Nacional do Câncer, atualizado daqui em instantes de eu entrar nessa sala. 85% dos diagnósticos de câncer do aparelho digestivo são dados em estados avançados. Em estados avançados, aí ele tem sintomas muito graves, como ou diarreia crônica ou constipação crônica. Constipação é aquela doença que a pessoa não faz cocô todo dia, como devia fazer. Pode ter dor abdominal, né? Pode ter evacuações com sangue, né? Que se for em pequena quantidade a gente chama de melena, e se for em grande quantidade a gente pode chamar de hematoquesia ou enterorragia, né? Pode ter, por exemplo, a eliminação de muco, que é o catarro nas fezes com sangue, né? Isso aí tudo são sinais tardios da doença, que nós não queremos isso. O objetivo dessa campanha é tirar as pessoas desse nível. É a gente dar diagnóstico precoce, principalmente antes de ter sintomas. E para isso é muito importante eventos como esse que nós estamos vivendo aqui nesse momento com vocês, graduando, com os docentes aqui da enfermagem, para a gente conscientizar todo mundo que é preciso a gente buscar, fazer a busca ativa na população. E como o curso de enfermagem é um curso com a inserção transversal muito grande na sociedade, nas políticas públicas,
dos municípios, né? Eu acho muito interessante, não só a questão do exame em si, principal que as sociedades aqui estão colocando, mas colocar como política pública a preocupação com a população exposta àqueles riscos que a gente falou, né? Será que o município qualquer do país, vamos falar um município X para ninguém falar de nenhum prefeito, para não ficar com raiva da gente, ele se preocupa com se uma população que tem mais de 50 anos, né? Que tem aqueles fatores de risco. Tem o risco aumentado, que aí tem esse nós não podemos fugir, que é por condição genética. O câncer coloretal, ele tem uma disposição genética. Você já nasceu naquela família, com aquela carga genética, você não pode alterar, mas você pode ter mais preocupação para não deixar ter uma lesão, né? Você tem o risco aumentado se você tiver uma pessoa em primeiro grau com um câncer coloretal. Nós vamos passar lá na frente daqui a pouco, deve ter alguma pergunta nesse sentido. Tá certo? E você pode ter o risco aumentado porque você mesmo já teve uma lesão e curou aquela lesão. Então, são 3 níveis de risco aumentado do câncer coloretal. Então, a gente vê como é importante essa triagem, né, doutor? Porque se esse tipo de câncer, ele não é um câncer que se desenvolve tão rápido, ele demora. Então, quando as pessoas notam, ele já está muito avançado, né? Quando tem sintoma, ele já está muito avançado. Então, essa triagem, esse check-up, ele é muito importante, né, para a população. Importantíssimo. E dentro dessa proposta que eu fiz, que eu estava falando aí, por exemplo, você está dentro da estratégia de saúde da família, né? O enfermeiro bem formado dentro da estratégia da saúde da família, ele vai propor para a sua equipe dizer assim, olha, secretário, vamos fazer o seguinte, todos os nossos pacientes com 50 anos, vamos começar com 45 que estiver chegando na nossa unidade, vamos pedir uma pesquisa de sangue oculto nele. É um exame básico, é um exame barato, acessível a qualquer secretaria de saúde e que hoje as nossas sociedades também estão divulgando e a gente orienta. Eu, por exemplo, no meu consultório particular, todo paciente que eu consulto não tem nada a ver com queixa, não. Se ele vier falando do coração, mas quando eu vou pedir os exames, né? De rotina, eu peço lá uma pesquisa de sangue oculto nas fezes. Porque muitas vezes a pessoa tem uma lesão, e você falou, doutora, numa coisa muito importante, o tempo de evolução. Ninguém fica com um câncer do aparelho digestivo de um dia para outro, tá certo? Isso é muito importante que a população que está nos ouvindo tenha essa dimensão, porque às vezes diz assim, professor, a gente ouve, não, eu já estou morto mesmo, não vou mais fazer exame não, porque já estou acometido mesmo, mas não é assim. O câncer do aparelho digestivo, ele leva de 8 a 12 anos para chegar numa lesão avançada dando sintomas. Então, tem tempo suficiente. Ele pode mostrar antes sinais, por exemplo, como eu falei, a pesquisa de sangue oculto, toda pessoa de 45, 50 anos que faz uma pesquisa de sangue oculto nas fezes e dá positiva, ela tem que ser encaminhada para uma colonoscopia, prosseguir a investigação. Sim. Importantíssimo. Então, assim, para a gente e para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, eu gostaria que o senhor me dissesse qual é o profissional que a gente pode buscar para estar descobrindo, né? Como eu falei, a multidisciplinaridade, eu defendo isso. Como cirurgião, eu defendo que nós temos que buscar os profissionais de uma saúde de uma maneira geral. Os médicos, de uma maneira geral, como eu falei, o médico da estratégia da saúde da família, ele pode muito bem desenvolver um programa de incentivo a diagnóstico precoce. A enfermeira do programa também pode estar incentivando, né? Essa questão, porque você está se municiando de investigações, de exames para chegar. Agora, quando chega na fase que você desconfiou, eu fiz um exame, estou lá na estratégia da família, aí eu fiz um exame de pesquisa de sangue oculto, deu positivo, precisa ir para o médico endoscopista, tem que pedir uma colonoscopia para fazer. Ou então um médico proctologista, que é outro médico também que cuida disso, né? E os cirurgiões gerais também, a maioria dos cirurgiões mais antigos, da minha geração, todos cuidam disso também com muita tranquilidade, tá certo?
E é muito importante, nesse momento também, a gente falar assim, o câncer do colo retal, ele é um câncer facilmente, digamos, tem custos, né? Mas é facilmente investigável hoje. Tem uma estatística bem interessante, quando a gente fazia a cadeira de coloproctologia, né? Aí os médicos diziam, olha, 10% dos cânceres coloretal são alcançados com o dedo. A maior arma que o cirurgião tem, o dedo. Toque retal. Né? O toque retal devia fazer parte do exame clínico de toda a consulta nossa, devia fazer, principalmente em pacientes com 50 anos. 10% das lesões estão alcançáveis com o dedo indicador. Que é justamente um dos motivos de que muitos, né, não querem fazer esse tipo de exame. Porque né? tem medo do dedo, do doutor. É o preconceito, né? Vários fatores. A desinformação, né? Tá certo, doutora? Não leva mal, eu estou bem aqui à vontade para Pode ficar bem à vontade. Ficar. Então, 10%. 80% está até o ângulo esplênico do colo. Ou seja, porque, como nós estamos falando disso, nós temos que estar com a cabeça do intestino grosso. Né? O intestino grosso é a moldura do quadro do intestino. Né? É o seco, o ascendente, o transverso, o descendente, o sigmoide, que é um S, e o reto. Reto e ânus. Certo? Então, o ângulo esplênico é aquele ângulo lá onde está o baço, né? Aqui no lado esquerdo. 80% das lesões estão até o ângulo esplênico, que também pode ser, por exemplo, eu me preocupo muito e gosto muito disso, tinha muita vontade de ter trabalhado com isso, não deu tempo, mas talvez um dia ainda dê, com essa questão de planejamento de saúde pública. Por exemplo, é muito caro, a colonoscopia é um exame caro, depois nós vamos falar nele. Sim, é caro pela disponibilidade, pelo equipamento, pela formação do médico, porque precisa anestesista, é um exame mais caro. Mas a retsigmoidoscopia, que é um exame que vai só até o ângulo esplênico, ele é bem mais barato e mais possível de fazer com um só profissional endoscopista, por exemplo, sem o anestesista. Então, por exemplo, que o município desenvolvesse na sua população de 45 a 50 anos, fazer uma retsigmoidoscopia, estaria dando uma grande contribuição. Se ele pegasse, por exemplo, todos, eles devem ter, a secretaria hoje estuda muito isso, mas deve ter, por exemplo, toda a família que teve um câncer coloretal diagnosticado já tardiamente, botasse os pacientes em primeiro grau para fazer, né? É isso, uma ideia. E esse exame dá para detectar o câncer do colo retal? 80%, como eu disse. 80% é uma grande cobertura em qualquer coisa que você for fazer na vida. Você iniciando, né? Bem antes, né? Você vai como exame de rotina, eu acredito que fica mais fácil, né? De se aparecer alguma coisa, você vai saber muito antes e poder tratar bem do início. E ele é mais acessível o valor? Mais acessível o valor e as condições de você fazer, porque a colonoscopia você precisa de todo o time, a enfermeira, a técnica de enfermagem, o médico, o endoscopista, e ainda precisa do anestesista, certo? A colono, né? Mas a reto não, a reto dá para a gente fazer sozinho. E aí é importante falar dessas lesões precoces, que são aquelas pessoas que eu disse, você tem um alto risco por ter lesões pré-neoplásicas. Por exemplo, a lesão pré-neoplásica são os pólipos, certo? Pólipos são pequenas formações, né? Nós podemos ter pólipo em todo canto do nosso corpo. Podemos ter um pólipo na pele, podemos ter um pólipo na orofaringe, podemos ter um pólipo no estômago, podemos ter um pólipo no reto, no seco, em qualquer canto. É uma pequena formaçãozinha, uma excrescência que cresce a partir da mucosa de um órgão interno. Então, os pólipos são as lesões pré-malignas do câncer coloretal. E como eu disse lá antes, um pólipo ele leva de 8 a 12, se ele for um pólipo com predominância para se tornar maligno, ele leva de 8 a 12 anos para ouvir de um pólipo, para evoluir de um pólipo até um tumor estabelecido no aparelho digestivo. Então tem bastante tempo para a gente se prevenir. Eu acho. Essas pessoas, então, que retiram esses pólipos, né, é interessante que fiquem sempre fazendo exames de rotina, né, porque já tem, né, essa predisposição, então,
E aí essas pessoas é muito melhor que façam, né, esses exames de rotina depois de retirarem esses pólipos, né? Sem dúvida. Pronto, você fez uma colônia e teve um pólipo, aí você tem que fazer, todos devem fazer, mas essas pessoas têm que fazer, mesmo que o pólipo não dê nada de alterado no histopatológico, na natureza histológica dele, mas aí tem que fazer, né? Eu acredito que um dos grandes problemas de não existir estratégias vindas do governo, né, dos governantes, em relação ao câncer de colo retal, é justamente não incentivar a população a fazer a colonoscopia ou o exame de toque e nem fornecer instrução em relação a esses exames, porque além do preconceito, muita gente nem sabe da existência dos exames, não sabe como funciona. E muitos têm até medo de fazer por não saber como funciona. Então é assim, na verdade a gente se depara, eu vou falar agora do cirurgião. Eu como cirurgião geral, a maioria dos cânceres que, como eu disse, 85% dele, ainda hoje, com todo acesso à saúde que a gente se depara com um câncer avançado do aparelho digestivo. É aquele paciente idoso que vai para a emergência com quadro de dor abdominal e que a gente classifica lá como cirurgião como abdômen agudo obstrutivo. Então, quando a gente pega um abdômen agudo obstrutivo no idoso, eu que fui cirurgião muito tempo e operei muita gente nessa condição, a gente, quando é um paciente acima de 50 anos, a gente já vai assim com uma grande probabilidade de saber que eu vou operar um câncer do aparelho digestivo. Quando eu vou abordar aquele paciente, eu tenho que abordar preparado para já fazer uma cirurgia bem grande nele. Eu tenho que ter estrutura cirúrgica, UTI, à disposição dele, tudo porque eu já sei que a alta probabilidade dele ter um câncer obstrutivo. E a gente não pode, né, teimar. A gente tem às vezes, olha, eu me lembrei de 3 casos agora, interessantes, que eu queria até discutir com vocês e colocar. Eu tenho um caso de um colega médico, anestesista do IJF, um grande anestesista, responsável por uma grande formação de pessoas, que morreu do câncer de colo retal porque não se cuidou. Ele descobriu porque nós fomos fazer uma hérnia dele, uma cirurgia de hérnia, não tinha nada a ver com fomos fazer a cirurgia de hérnia. Quando nós abrimos o saco herniário, que se comunica com a cavidade peritoneal, aí ele tinha ascite. Ascite, não sei se vocês já estudaram, vocês aqui do terceiro período, professor, assim, ascite é o acúmulo de líquido dentro da barriga. E a ascite geralmente tem várias causas, mas uma delas é neoplasia. Aí muita ascite, a gente aspirou. Aí ele estava acordado, e aí, professor, você está com ascite, você sabia que você está com... Não sabia não, tal. Saiu da cirurgia, recuperou, foi para fazer um ultrassom, quando fez estava lá, cheio de metástase no fígado já, um médico anestesista. Né? Da área da saúde, da área da saúde. Então, assim, a gente, aquela velha história, casa de ferreiro e espeto de pau, né? Então, a gente tem que ter esses cuidados, nós que somos da saúde. Outro caso agora, recente, um primo, aqui, Chaves, que nem eu, da região jaguaribana, há um ano atrás, ontem ele foi lá em casa, lá no sítio, justamente que ele estava fazendo um ano. Há mais de 2 anos que ele se consultava comigo, pesquisa de sangue oculto positiva. Eu digo, primo, nossa família é cheia desses problemas, você tem que fazer uma coluna. Eu vou fazer isso não. Eu digo, rapaz, vamos fazer e tal. Não fez. Um dia eu estava, um dia de domingo, lá em casa, quando o filho dele me liga, rapaz, papai está em tempo de morrer com a dor na barriga, desde sexta-feira, e já fui aqui para o hospital, ele mora na cidade vizinha, Tabuleiro do Norte, aí eu estou aqui desde sexta-feira com ele, já fui no hospital 3 vezes e não melhora, e ele está pedindo, pelo amor de Deus, para você vir aqui na casa dele, que ele não aguenta mais nem andar. Eu digo, rapaz, ele está muito doente, ele está com abdômen agudo, pelo que você está me dizendo. Eu vou, ele é meu parente familiar, eu fui, um senhor de 68 anos, quando eu cheguei lá, estava com aquilo que eu falei para vocês, o clássico abdômen agudo obstrutivo. Aí eu disse, primo, é aquela história, meu primo, é aquilo que a gente vem há 3 anos pelejando com você para a gente fazer um exame e você não fez. Agora, você não fez
não procurou no tempo hábil, como a gente diz, pelo amor, agora vai pela dor. Você está com uma obstrução do aparelho digestivo. Provavelmente aí não tem mais arrudeio com essas pessoas, não tem mais arrudeio. Você está com câncer do aparelho digestivo. Pelo amor, o que faz agora? Não, vamos lá levar você lá para o hospital da Unimed, ele tem a Unimed aqui em Limoeiro. Eu trouxe ele para cá, era um dia de domingo, na mesma hora fiz a tomografia, está lá a lesão obstruindo o cérebro. Obstruindo o sigmoide. Na mesma hora, botamos ele na sala, como ele era um senhor avançado, eu estava sem UTI, sem nada, fiz só uma cirurgia descompressiva, fiz o que a gente chama uma colostomia, para desobstruir. E eu vou desobstruir você, vou resolver aqui o seu problema urgente, né? Mas como ele estava sem UTI e tudo, e a família combinou, ele também tem 2 sobrinhos médicos, rapaz, vamos fazer o menor procedimento nele, e vamos dar certo. Aí fiz o menor procedimento, que foi fazer a ostomia descompressiva, e quando ele saiu, fomos para Fortaleza, tudo, e fez tudo, o estadiamento, resolveram não operar. Fazer só os tratamentos, nós vamos fazer outra espécie de tratamento. Ele andou lá em casa ontem, bem, 1 ano depois, fazendo outros tratamentos não cirúrgicos. Mas não teria sido tão bom se ele ter feito antes. Então é isso que a gente diz, precisa a prevenção é importante. A prevenção e a promoção. Eu falo demais, vocês podem ir cortando o dedo. Não, a gente falou muito até agora, né, dessa prevenção e dessa promoção à saúde, mas e aí, a pessoa foi diagnosticada, como é que essa pessoa vai tratar esse tipo de câncer? Pronto, se for uma lesão, digamos que o paciente é esse, você fez uma colonoscopia, uma retossigmoidoscopia e encontrou uma lesão. Se for um pólipo pequeno, o pólipo a gente retira no próprio exame de colonoscopia. Você tira o pólipo e vai para o histopatológico. Aguarda o resultado. Se aquele pólipo for maligno ou benigno, se for benigno, tudo bem, está curado. Se for maligno, você vai só observar. Aí temos dados em histologia que a gente considera para saber se uma lesão neoplásica está curada ou não localmente, né? As margens da lesão. Então, muitas lesões precoces podem ser resolvidas por endoscopia, certo? O próprio exame endoscópico, ele é diagnóstico e é terapêutico também. Ele faz o diagnóstico e faz a terapia, tá certo? Faz já o tratamento ali, já daquela lesão. Se for uma lesão maior, aí você colhe a biópsia para comprovar, né? Porque o estudo é também comprovação científica e tem implicações do direito cíveis envolvidas, né? Porque a família, o paciente, o médico, tudo isso hoje é muito complicado no exercício das profissões, né? Coisa que vocês vão aprender também. Então, assim, você faz o histopatológico, confirmou, aí você encaminha. Aí você faz o que a gente chama de estadiamento da lesão. Estadiamento é você ver em que estádio está aquela lesão, porque o tumor ele pode estar restrito à mucosa do intestino, ele pode ter rompido a mucosa, ele pode ter infiltrado na serosa, né? Quando a gente tem o intestino vamos considerar um tubo, uma mangueira. A parte de dentro é a mucosa, tem a parede que é a intramural e tem a parte externa que a gente chama de serosa, que é aquela parte lisa, né? Quem já viu o intestino de qualquer animal ou então de ser humano é aquela parte lisa externa. Se aquele lesão, você faz tomografia para estudar a lesão, a parede não invadiu a parede. E se não tem lesão à distância, né? Que são as metástases, né? Todo câncer pode dar metástase, inclusive o câncer do aparelho digestivo. Então, se não tem metástase e está restrito às paredes, o melhor tratamento inicial é a cirurgia. Você faz a retirada daquele segmento do intestino que tem a lesão. Aí você entra nas questões oncológicas, que é a cirurgia com princípio curativo, você precisa deixar margens de segurança. Isso aí já envolve mais coisa da especialidade, mas a gente opera com margem de segurança e dissecção do vaso que alimenta aquele tumor, que é a dissecção linfonodal, para ver se
aqueles linfonodos daquela região estão invadidos por células neoplastas. Aí manda tudo isso no bloco para histopatológico. Se tiver vier tudo beleza, sem disseminação hematogênica, sem disseminação linfonodal e sem margem de segurança comprometida, parou ali, ele está curado, aquele paciente. Daquela lesão ele está curado. Retirou todas as células tumorais, né? Células tumorais, ele está curado. Se por acaso tiver o câncer do colo, ele dá metástase, basicamente, ele dá para vários órgãos, mas o primeiro órgão-alvo de câncer do aparelho digestivo, do intestino, é o fígado. Então, se tiver lesões no fígado, aí ele vai fazer tratamentos secundários, que são os tratamentos que a gente chama coadjuvantes. É a quimioterapia e a radioterapia, dependendo da altura da lesão. Os tumores mais baixos, de reto e até o sigmoide, principalmente de reto, eles respondem muito bem à radioterapia. Os tumores mais altos, eles tratam mais com quimioterapia, mas eles respondem muito bem à rádio e à quimio. Ainda tem essa vantagem. Os tumores do aparelho digestivo respondem muito bem ao tratamento quimioterápico. Tem pessoas que ficam praticamente... esse meu primo, apesar de ser uma doença avançada, ele me mostrou ontem a investigação lá do Instituto do Câncer, lá em Fortaleza, o exame de imagem dele sem nenhuma lesão marcante nenhuma. Até a do fígado tinha desaparecido. Que bom. Né? Então, assim, ainda está com a colostomia, mas para você ver como tem muita chance. A gente não pode se entregar. É essa a mensagem. Quais são as influências assim, para essa predisposição? Tem a parte genética da família, né? Existem pessoas que têm no seu genoma células que são pré-cancerosas do câncer do aparelho digestivo, tá certo? Isso faz parte da genética da questão molecular, que eles estudam isso aí, tem pessoas que têm isso aí. Então, quando tem as doenças, as poliposes familiares, né? Tem pessoas que têm, por exemplo, uma doença do aparelho digestivo que chama polipose familiar. Ela tem uma frequência muito grande de desenvolver pólipos. Então, essas pessoas têm mais chance de ter um câncer. Os descendentes, né, têm mais chance também de desenvolver a doença. Principalmente os de primeiro grau. É por isso que, por exemplo, a gente orienta que a gente deve começar por volta de 45 a 50 anos. Mas, se eu tenho uma pessoa na minha família com menos de 60 anos e teve um câncer do aparelho digestivo, digamos que meu irmão teve um câncer diagnosticado com 30 anos. Então, o ideal é que todos os irmãos, ao atingir ou um pouco menos aquela idade que a pessoa teve o seu câncer, comece a investigação. Porque pode ser que eles sejam uma daquelas pessoas que estejam expostos a esse fator familiar. Então, doutor, mesmo o câncer sendo tão perigoso e muitas vezes fatal, né? Quando aplicada a terapêutica correta, as chances de sobrevida são... muito grandes. Você falou numa coisa importantíssima, sobrevida. Quem luta com oncologia trabalha com isso. Os oncologistas trabalham sempre, o dado dele é sobrevida em 10 anos, sobrevida em 5 anos. Então, a sobrevida em 10 anos do câncer coloretal diagnosticado precocemente é de 90%. Ou seja, praticamente todos estão vivos com 10 anos. Então, desde que tenha acesso ao tratamento. Né? Agora, não pode dizer assim, não, eu não vou mais fazer, não, tratamento, porque eu já estou com câncer, não vou fazer. Né? Porque isso, às vezes, passa na cabeça do paciente. Né? Isso passa muito na cabeça do paciente. E a gente que faz diagnóstico se depara muito com esse tipo de situação. E aí o mais importante você, naquela hora, você tem que oferecer, você tem que dar a notícia péssima para o doente. Você fez uma endoscopia, tem lá um câncer. Você não pode... Uma coisa que eu acho engraçada, eu sempre discuto isso muito, eu acho muito importante numa abordagem dessa, que não é científica, mas tem muito interessante. As pessoas acham, de uma maneira geral, que o médico quer esconder a doença do doente. Né? Não, doutor, é porque você não quis dizer. Não
pode. Eu não posso fazer uma endoscopia numa pessoa e achar um câncer e dizer que ele não tem um câncer. Ou então não dizer, não tem como. É muito ruim para a gente como profissional, isso exige costume ao longo dos anos, mas você faz o diagnóstico e tem que dizer, você tem uma lesão maligna e tal, mas aí na mesma hora tem que abraçar o doente, meu amigo, você vai ficar bom, tal, dar aquela injeção, porque senão o câncer é temível, qualquer câncer, eu morro de medo. Todos têm. Verdade. Doutor, a rede pública, ela tem esses tratamentos disponíveis para a população? Ela tem. Agora, ela não tem em quantidade suficiente para o acesso, né? O problema da rede pública é o acesso, né? Tem tudo que você quiser no SUS, né? Graças a Deus. Nós somos um dos melhores programas de saúde do mundo. Né? Eu tenho uns parentes agora na Europa que me passam informações. Eu tenho até um professor nosso da área de saúde, lá em Montreal, aqui do Vale. E aí eu converso muito com ele, eu aproveito muito para aprender sem ir lá, que eu tenho medo de andar de avião, então não preciso ir lá. Ele fica me passando as coisas. Aí porque quando foi inaugurar aqui o hospital da BR, eu trabalhei lá 3 meses, fui chamado, trabalhei lá, e aí eu ia mostrando para ele como era, e ele trabalha na Universidade de Montreal. Ele dizendo, doutor, o seu hospital aí está muito melhor equipado do que o nosso, aqui de Montreal, no Canadá. Agora, acesso em tempo hábil para toda a população, é por isso que eu falei da questão da atenção primária. Lá o trabalho da enfermagem, lá na atenção primária e da equipe da estratégia de saúde da família, lá na atenção primária. Por quê? Porque você dá tempo, aí você está fazendo o seu PSO, você fez a sua pesquisa de sangue oculto no seu cliente da sua área de abrangência, deu um sangue oculto positivo. Às vezes o sangue oculto positivo, ele é só um pólipozinho daquele que sangrou, porque os pólipos, ele é como assim os nossos anjos da guarda. A gente diz que na colonoscopia, o pólipo é o anjo da guarda do paciente. Ele sangrou um pouquinho para que o paciente desse o sinal de alarme. E aí já encaminha, né? Aí já encaminha. Profissional. Agora, não tem assim, em tempo hábil. Precisaria uma gestão bem eficiente para estar cuidando desses casos específicos, né? É aquele negócio, né? Você cuidar da prevenção e da promoção na atenção primária para que o paciente não tenha que atingir um nível tão alto de Pronto, porque ele não pode... Agora, quando chega, né? Quando já está muito avançado, né? Aí, dor abdominal, diarreia, distensão, obstrução, aí são doenças avançadas. Aí você vai correr atrás do tempo perdido, né? Então, Exato. mesmo as chances de sobrevida sendo altas, tem que se cuidar. Tem que se cuidar. A mensagem é essa, a gente precisa se cuidar. Sempre prevenindo, né? Sempre prevenindo. E aí eu queria que o senhor deixasse para a população a mensagem para que essas pessoas não tenham esse preconceito com esse tipo de exame, né? Procurem sempre um profissional de saúde para fazer todos esses exames de rotina, esse check-up, né? Nós temos observado, graças a Deus, um avanço bem maior da quebra desse preconceito, né? Isso começou, o grande preconceito com o toque vaginal da mulher. A mulher foi à frente disso, foi desbravadora. As mulheres mais antigas, por exemplo, a minha mãe nunca fez um toque vaginal na vida, né? Acho que minha irmã também não. Mas as gerações mais novas foram tendo acesso. Hoje, tanto o câncer genital feminino é também um câncer altamente abordável, de fácil abordagem, né? Com o exame de prevenção, o Papa Nicolau, a observação do colo, enfim. O câncer coloretal também é um exame altamente prevenível, assim como nós estamos falando isso aqui, mas eu estou como médico com a visão geral, um médico que tem uma visão geral, assim como o câncer de próstata no homem, né? É outro exame que o toque salva também, né? O novembro azul, que é novembro, né? O câncer da próstata é o novembro azul. O novembro azul
que é para o homem é mais, ainda tem esses preconceitos, tal, mas ele vai, aqui nós já observamos, por exemplo, no decorrer da minha vida médica eu já observei, graças a Deus, uma grande evolução da quebra desses tabus, né? Eu encontro muito mais pessoas chegando no consultório e dizendo, doutor, eu vim para fazer o toque retal. Parabenizo, faço o toque e tudo. É interessante. Então, quebrar esse tabu, fazer, né, fazer seus exames, saber que tem tratamento, né, que você não está sozinho na rede, você tem muita gente preocupada com isso, tem muita gente envolvido nisso, né? Agora, em tempo hábil, como a professora perguntou, às vezes não é no tempo que a gente quer. Então, por isso que é bom começar antes, para você não ter essas questões de estar tendo que fazer as coisas apressadamente, né? Tá ótimo. Então, essa nossa conversa foi muito esclarecedora, né, doutor? Eu queria muito, né, passar essa mensagem para a população, né, de se prevenir, né, não só no Março Azul Marinho, durante todo o ano, que fizesse esse tipo de prevenção e promoção à saúde, né? Essa é a nossa expectativa com esse projeto de extensão, levar essas informações para o público, né, para aquele público leigo que não tem tanto acesso à informação. Eu queria lhe agradecer imensamente, né? É uma honra ter o senhor aqui com a gente, né? Conversando, trocando conhecimento com os alunos da enfermagem. Eu queria deixar as suas últimas palavras aqui no nosso podcast. Bom, eu é que agradeço, acho que a gente, como profissional da saúde, quando tem a oportunidade de ter um veículo, né, um meio que amplia essas informações, que faz chegar a mais pessoas, a gente não pode perder a oportunidade de estar fazendo. É por isso que quando vocês falaram, eu digo, vou na hora. Eu gosto disso aqui demais, porque eu não sou professor, não sou da área acadêmica assim, para estar ensinando, mas sou da área que entendo que educação e saúde é fundamental para transformar as vidas das pessoas, com salvar certeza. Pessoas. E esses cursos como de enfermagem, nutrição, a medicina em si, são cursos que têm que estar juntos nessa abordagem simples e direta. Então eu apelo aí à população que não espere. O Março Azul é só uma maneira de lembrar, né? Como todas as campanhas que criaram no Ministério da Saúde e as sociedades de especialidades criaram, é uma maneira de lembrar a população que não deixe passar aquilo, né? E aí a gente faz esse apelo. Eu, como sou membro da SOBED, sou membro da Sociedade Brasileira de Gastroenterologia e sou membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, são todas entidades que se preocupam com isso, para fazer lembrar a população. Olha, amigo, terminou o mês de março. Não, cara, março não vou mais fazer. Não, terminou, agora é que vai começar. Você tem um ano todinho para cuidar. Então, eu agradeço demais, não sei se pude contribuir. Imensamente. Mas aqui eu estou sempre à disposição, sempre que for medicina, eu estou aqui junto com vocês. E outras coisas. Um abraço. Muito obrigada. Agradecer também aos nossos alunos, né, do curso de enfermagem, que estão aqui participando desse nosso projeto de extensão. E aí agradecer a vocês e à Faculdade Vidal por esse canal de conhecimento, né, de passagem de conhecimento para todos vocês, para a sociedade, e até o próximo episódio.